Mais uma edição dos Donos da Bola, começando a partir de agora. Lembre-se, tudo, estou com você ou com quem você me indicar. Já que a gente falou de seleção, nós temos hoje outros assuntos muito importantes, principalmente os desfalques do Atlético. Um time inteiro de desfalques para o jogo de amanhã contra o Internacional. A gente vai falar disso daqui a pouco. Atualizar as informações do Cruzeiro. Aliás, eu falei com uma pessoa do Cruzeiro hoje. Isso é uma coisa que me deixou assim, um tanto quanto surpresa sobre zagueiro. Daqui a pouco nós vamos falar disso, mas agora o papo é seleção, porque ficamos no empate com a fortíssima Costa Rica, veja. As torcidas de Brasil e Costa Rica chegaram animadas ao SoFi Stadium para a estreia na Copa América. Como era de se esperar, o Brasil partiu para cima dos costarriquenhos e quase abriu o placar no chute de Rodrigo. Em jogada pela esquerda, Vini Júnior serviu Paquetá na entrada da área, mas ele chutou fraco. Lançamento de Rodrigo e Rafinha parou no goleiro Sequeira. O Brasil, enfim, pôde gritar gol depois da falta cobrada da esquerda que Rodrigo desviou para Marquinhos tocar para o fundo da rede. Mas o VAR assinalou o impedimento do zagueiro no momento do desvio de cabeça do camisa 10. No segundo tempo, mais pressão do Brasil. Paquetá acertou a trave. Queiroz quase fez contra. Depois da bela jogada de Paquetá, Arana bateu firme, mas Sequeira defendeu. O Brasil parou na retranca da Costa Rica e estreou com um 0-0 na Copa América. Treinador novo, jogadores novos, tudo requer tempo. Claro que a nossa torcida quer a resposta de imediato, mas vamos pouco a pouco. Já no próximo jogo tenho certeza que vamos conseguir jogar muito melhor, porque hoje já entendemos como vai ser a competição, vão ser os campos, como vão ser os árbitros e como vão ser os jogadores, porque toda vez que eu entro em campo pela seleção, onde tem 3, 4 jogadores para me marcar, então vamos ter que nos adaptar e tirar proveito de tudo que nós fizemos de errado hoje para seguir evoluindo. Também fizemos muitas coisas boas, onde melhoramos nossa recuperação da bola, não deixamos eles criarem nenhuma ocasião e vamos ganhando a confiança durante a competição. Foi um jogo bem disputado. Nós tivemos aí a maior parte do tempo com troca de passes, com perspectivas pelos lados, por dentro, né? Jogamos com aproximação, criamos aí boas oportunidades. Não fomos felizes nas finalizações, concordo, mas de um modo geral eu acho que nós apresentamos aí coisas bem positivas. Empate também na tabela. Com o resultado, Brasil e Costa Rica dividem a segunda colocação do Grupo D com 1 ponto cada. A líder é a Colômbia, que venceu o Paraguai, próximo adversário da seleção brasileira. O jogo será nesta sexta-feira na cidade de Las Vegas e Dorival Júnior aposta em uma atuação melhor. Eu estou sentindo uma evolução muito boa. Todos vão falar, mas empatamos o jogo hoje. Empatamos o jogo hoje, mas nós fizemos muitas coisas boas dentro da partida. E eu tenho certeza que é um processo que está em crescimento. É só esperarmos aí para vermos tudo o que possa acontecer. Dorival, você só precisa, contra uma seleção que não chega no seu gol, você não precisa jogar com 2, 3 defensores, para início de conversa. Você não pode tirar o Vini de um jogo. Ah, mas não está jogando bem. O Vini é um cara que você não tira do jogo, porque é o seu melhor jogador, mas é como o Elton disse, você não aprendeu nada com o Carlo Ancelotti. Parece que não. Enfim, vamos lá, vamos começar a falar de seleção. Aproveitar que o Doleta está aqui. O Doleta, que é um grande patriota,
né? Pachecão, assim como eu sou, pachecaço. Fiquei pistola ontem com o empate. Também. Fiquei pistola com esse impedimento desgraçado milimétrico aí, que eu tenho ódio disso. Eu tenho ódio disso. Os caras acham o impedimento assim, que não tem, que vantagem ele teve no lance? Nenhuma, né? Mas enfim. Aí já é outra discussão. É outra discussão. Mas é essa que tem que ser Mas é discutida, essa que- vai. eu também acho. Essa que tem que ser Também discutida. Agora, pra que o Dorival jogou com 3 jogadores defendendo? Pois é. Que seja 2, não precisa, cara. A seleção dos caras não chegava no seu gol. O Alisson ficou assistindo o jogo. Assistiu o jogo, pô. Fez defesa Não fez não. nada. E aí, Doleta? Boa tarde para todo mundo, Buenas. pessoal de casa, todo mundo está acompanhando aí no YouTube também. Eu também não entendi o Dorival, principalmente naquele momento do jogo, né, tirar o Vini e não fazer uma alteração um pouco mais ousada, digamos assim. Né? Ele podia ter mexido um pouco mais, colocado o Endrick, que tirava um dos volantes, né, fazia o Paquetá fazer uma composição um pouco maior, trazia o Rodrigo um pouco para uma armação também, tinha mais um homem de frente, né, mais gente para criar ali. Tirar o Vini também, independentemente de quem fosse entrar, eu acho que não era o momento de tirar, apesar dele ter feito uma partida muito ruim, né, e o Vini Júnior, inclusive, merecer críticas com a performance dele pela seleção brasileira. A gente ainda está esperando o Vini Júnior da seleção ser o Vini Júnior do Real Madrid. Eu até hoje não vi o Vinícius Júnior como uma figura exatamente decisiva nessa seleção, mas pelo momento dele na carreira, é óbvio que ele tem que ser colocado no campo e tem que deixar ele ali para decidir. comparação meio injusta, não achou? É sempre injusto, porque no clube o cara tende a render mais. Não, mesmo. e outra também, Porque é lá ele uma treina. seleção mundial, né, o Real Madrid. Claro, uma claro. seleção Coisa, mundial. Mas lá ele ele tem que treina. assumir esse protagonismo. Sim, não, Nesse concordo, momento ele tem que assumir. concordo. O próprio Neymar, por exemplo, que sempre foi muito criticado, sempre é muito criticado, dentro de campo ele sempre assumiu esse protagonismo da seleção, desde o primeiro jogo dele, inclusive, quando ele estreia lá com o Mano Menezes, ele já era o principal jogador da seleção. Nenhum outro jogador talvez tenha tido essa dificuldade, né? Normalmente você tem outros craques na seleção que fazem uma adaptação do novo craque até ele realmente pegar essa cancha. O Vini Júnior teve o Neymar, inclusive, ao lado dele por muito tempo e ele ainda não assumiu esse papel na seleção brasileira. Isso eu acho uma coisa preocupante, porque se a gente olha hoje para a seleção, a gente precisa de protagonistas. Os coadjuvantes estão aí, eles são até muito bons, eles estão jogando em grandes clubes, mas o nosso protagonista ainda não apareceu de fato o brilho dele, como a gente precisa se a gente quiser realmente ver a seleção brigando por uma Copa do Mundo, brigando pelos principais títulos, né? Até o da Copa América mesmo, não dá para ficar muito otimista com o que a gente viu até Você agora. espera protagonismo além do Vini Júnior de quem mais? Do Rodrigo, principalmente. Eu considero o Bruno Guimarães um jogador de altíssimo nível também, que Tem pode jogado fazer mal também, muita hein? diferença Tem no meio jogado campo. mal, Ele não hein? está bem. E o Paquetá? Não, o Paquetá eu acho que ele é bom jogador, mas eu não vejo ele futuramente sendo um grande craque de seleção brasileira como a gente viu outros. Merece a titularidade, joga muita bola, mas não vejo esse protagonismo. O André está lembrando aqui que até porque ele deve ser banido do futebol, porque as investigações estão tem avançando. isso, né? Eu não sei como é que ele consegue trabalhar com tudo isso que ele está bem, convivendo. Jogou bem. Não, foi bem, Cara, a foi seleção bem. brasileira Só tô não falando jogou que não mal. tá no rol. Faltou a bola entrar. Então faltou tudo. Sim. Nós temos muitos jogadores ciscadores, habilidosos, mas não contamos com jogador socador. Não temos um socador. A gente- Quem que é o socador? Devia Quem que ser você o queria Henry. que O estivesse Henry. ali? O Henry. Então, aí o homem me mete 3 jogadores para defender. Ô, HG, mas a gente não pode. Olha, eu adoro o Vini Júnior. Eu acho que ele deve ser o melhor do mundo. Ele deveria você não vai ser melhor criticar do o mundo. Vini Júnior, Eu não. vou. Pelo jogo de ontem, ele sumiu. A gente não pode ter um craque da seleção brasileira omisso no campo. A gente não pode ter uma seleção brasileira que tem medo de tomar contra-ataque da Costa Rica. Cara, é Costa Rica. Então, aí Você passa, achou que passa, foi por, omisso? passa pelo Aí treinador, também, né? Não, Não, mas assim, Aí pelo- passa pelo a treinador. bola que o Vini Júnior jogou passa por ele. Você achou que ele foi omisso? Totalmente Omisso? omisso em campo. Que isso, Thiago? Escondia no jogo. Que isso, eu Thiago? adoro o Vini Júnior, cara. Eu não vou discutir isso. Ele não é omisso no Real Madrid. Ele nunca foi. Quando ele foi o coadjuvante da seleção na Copa do Mundo de 2022, que foi a primeira dele, inclusive, jogando ao lado do Neymar, eu acho que ele jogou bem. Mas até agora, o momento em que ele precisou ser o protagonista, ele não entregou absolutamente nada na seleção. Absolutamente nada. E assim, ele tem bons jogadores ao lado dele. O Rodrigo é bom jogador, o Paquetá é bom jogador, o Bruno Guimarães é bom jogador, ele tá vivendo um mau momento, tá, mas é bom jogador. O João Gomes é bom jogador. Não dá pra chegar, olhar pra essa seleção e falar, opa, peraí, é todo mundo um lixo. Porque não é todo mundo um lixo. Então tem problema do comando técnico, porque pra mim o Rafinha não dá mais, cara. Não dá. É legal, Decepcionante. bacana, engraçado, carismático, simpático, mas não dá. Você Ele sabe não que um pode dia, ser você sabe que um jogador dia titular da seleção. eu tava no ar lá na Itatiaia ainda,
Aí um dia, eu tava fazendo um programa da Copa lá e tal, aí o Cirilo perguntou pra mim assim, qual jogador você acha que... alguma coisa do tipo assim, que seria indispensável pra você. Então, eu botava tanta fé nesse Rafinha, que eu falei o nome dele. Mas, cara, não tá jogando nada, nada. No Barcelona não jogou nada, na seleção não tá jogando nada. Uma decepção. O Savinho entrou e tem que entrar na dele. Se fosse pra escolher um jogador pensando nesse mesmo esquema de ontem, tinha que ser o Savinho, né, do Rafinha. O ponto é, HG, não dá pra ser a formação de ontem. O ataque do Brasil, ele precisa ser Vini Júnior, Rodrigo e Henrique. É esse ponto, não tem que discutir, cara. Ah, mas o Henrique é novo. Dane-se, ele joga bola. O Dola citou um cara aqui que entrava quando ele era moleque e, cara, chamou a responsabilidade desde o primeiro jogo dele na seleção brasileira, que é o Neymar. Quem? Não, que é o Neymar. E chamava mesmo. Pode falar o que for, mas o moleque é o maior artilheiro, o cara com mais assistências. Pô, não, que moleque. O jogador. É o cara com o maior artilheiro, o cara com mais assistências. Então, assim, sendo muito sincero, eu ainda espero que o Vini Júnior chegue aos pés dele na seleção brasileira. Que tá muito longe. Mas muito longe. Ele precisa jogar muita bola. Na ainda. Seleção, o Vini seguramente vai chegar, mas como o melhor do mundo, desculpa, o Vini vai ter o título que ele não tem. Mas ele deveria ter tido, mas Desculpa. Não vou entrar nessa discussão. Desculpa. Não, vamos continuar. Deixa eu só dar uma faturada aqui. Elton Novaes e Thiago Valu vem pra roda. Esse jogo da seleção brasileira, eu estava hoje pesquisando alguns números sobre o jogo, e o Brasil teve 98 ações ofensivas, ações de embate no terço final do jogo. E o que isso significa? Significa que o Brasil operou justamente ali naqueles pontos onde a movimentação de Rodrigo, de Rafinha, de Vinícius Júnior, ela é feita, porém o Brasil não foi efetivo na finalização. O jogo poderia ter tido um resultado muito melhor para o Brasil se tivesse uma finalização melhor. Foi 80% de posse de bola. É claro que a gente não pode só... É aí que vem o exemplo. A gente não pode só ficar fixos aos números. O Brasil, de uma forma geral, você não vê um jogador que teve um grande destaque na partida. Quando você vai pegando... o Brasil não conseguiu amassar de forma efetiva, com gols, a equipe da Costa Rica, que é uma equipe jovem, em formação, cheia de jovens talentos, que ainda está montando uma seleção para tentar chegar em 2026, disputando uma Copa do Mundo. E aí você vê um Brasil cheio de jogadores prontos, que já tiveram a experiência de Copas do Mundo, fazer uma partida tão abaixo como foi feita. Então, é um momento que a seleção brasileira já vem há muitos meses tendo esses problemas com seleção de baixa qualidade. E aí, quando você pensa lá na frente, você pensa, vai aumentar um pouquinho a escala no jogo contra o Paraguai. E aí? O que vai ser do jogo de sexta-feira? Paraguai, que tem uma qualidade muito maior que essa equipe da Costa Rica. Então, tudo isso vai pesando. E outra coisa que a gente tem que colocar, e é um assunto que eu acho que tem sido pouco debatido, a gente olhando até em redes sociais, em outros programas esportivos, é a questão do gramado, a questão do campo. Pode parecer pouca coisa, mas não é. Você de um campo de 105 por 68, ele se tornar 100 por 64, faz muita diferença. Principalmente para uma equipe como a Costa Rica, que vai ficar toda com a bundinha lá atrás. Faz diferença sim. E agora, senhora Conmebol, um negócio que não é aceito em nenhuma competição continental ou mundial, que é o gramado sintético. Ontem estávamos jogando uma Copa América nos Estados Unidos com gramado sintético. Não pode ser aceitável isso. É piada na Conmebol. É o Viu Metal. Pagou. É do jeito que... Pagou, vale tudo. Isso é inaceitável. Inaceitável. Mas aí a gente fala de padrão FIFA. Não estou justificando, viu? Não, claro que não. Eu entendo que não. A própria FIFA, cara, mete Copa do Mundo em países que estão em guerra. Tem um monte de problemas como o próprio Catar. Né? E aí eu estou falando de ordem mesmo geral, né? De ser um país com um sistema meio que ditatorial, sabe? Então, quer dizer, mas a FIFA não tá nem aí, cara. Agora, o pai da Conmebol é esculhambação, cara, igual a seleção.
Não dá Falei pra- ali no Jogo Aberto agora, El. A seleção brasileira, até outro dia, o Edinaldo falava em Ancelotti, pôs o Diniz lá pra um puxadinho com o Diniz. Aí não virou. O Diniz voltou da seleção, nunca mais. Parece que a seleção tem uma maldição Nossa, que começou. Onde que começou a maldição da seleção? Ah, o gato. Pegaram o gato e maltrataram o gato. Gato mesmo é você, gatão. Angorazão. Aí sim. Angorazão! Que beleza, hein? Boa tarde pra você, boa Beijo tarde pra minha pros mãe. amigos. Cara, eu não vou tomar muito tempo do programa de seleção brasileira, porque a gente tem coisas bem mais importantes a serem tratadas do que a seleção brasileira. Mas assim, o Dorival está no começo de trabalho, vejo jogadores com uma utilização ruim, caso do Guilherme Arana. O Guilherme Arana, quando pisou no campo de ataque, quase fez o gol. Então você tem um Guilherme Arana, por exemplo, para deixá-lo preso do lado esquerdo. Repito, sei que é começo de trabalho do Dorival Júnior, o Endrick decidiu um campeonato brasileiro para o Palmeiras, como disse bem o Thiago Fernandes, sentado no banco de reservas. Podia ter 14 anos. Se ele joga o que joga, ele tem que estar. Se ele está convocado. E assim, uma seleção que a gente vê pontas que abrem o campo, mas onde está o jogo pelo meio? E jogadores de qualidade no meio campo, Paquetá, o Bruno, também o João Gomes. Então, o Dorival Júnior realmente precisa de dar mais coletividade a essa equipe, mesmo que seja início de trabalho. E assim, com relação ao Vini Júnior, eu acho que, eu vou fazer até um paralelo aqui com o Neymar. Por muitos anos, a gente sempre ficou cobrando do Neymar, o Neymar, e ele é um jogador dentro do campo que a categoria dele, para mim, é indiscutível. Só que o nosso problema vai no coletivo. Nós tivemos um Neymar que, para mim, vai ser o que mais perto chegou do que é um Cristiano Ronaldo, Messi, entre aspas, tá? E não conseguimos grandes resultados em Copas do Mundo. Que a gente não repita com o Vini Júnior o mesmo erro. Que dê também o que não conseguimos dar ao Neymar. Uma equipe coletiva onde os talentos individuais possam sobressair. Bom, o Neymar vai precisar de usar o Ozempic para dar uma emagrecida primeiro, né? Quando ele quiser voltar para a seleção. Aí, então, uma canetinha de Ozempic na barriga e com esses dormir no caras colchão. aí, Não, pode pera deixar aí. ele gordo mesmo. Pera aí. Com essa